Vamos lá então. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Espírito Santo fala conosco, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, abre os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos fazendo um e-book de leitura diária aqui sobre alguns assuntos importantes da igreja, e o objetivo é reativar o encargo de todos para ganhar almas, fazer discípulos. Amém? E é interessante aqui esse texto que nós acabamos de ler, que ele fala o seguinte: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Amém? Todo cristão deveria ter esse desejo no seu coração, que é de glorificar o Pai. Amém? Todo filho, todo bom filho, ele quer trazer orgulho para o seu pai. Amém? Ele quer ser um filho que honra, né, os seus pais. E não é diferente conosco. Todo filho de Deus deveria ter esse desejo de glorificar ao Pai. E aqui, Jesus ensina a maneira com a qual nós glorificamos o Pai. E a forma como nós glorificamos o Pai é quando nós damos, não é frutos, é quando nós damos muitos frutos. Não é apenas dar frutos, é muito fruto. Amém? Então isso nós deveríamos levar muito a sério, né? Porque a nossa vida aqui na terra deve ser para glorificar ao Pai. Agora, que frutos são esses? Certamente, aqui tudo que nós fazemos em amor, que é uma expressão do caráter de Cristo em nós, é uma atitude que glorifica o Pai. É um fruto que glorifica o Pai. Amém? Por exemplo, nós glorificamos o Pai quando nós transicionamos de um coração que odeia para um coração que agora frutifica em amor. Nós glorificamos o Pai quando nós passamos de uma vida que antes tentava vencer o mal com o mal, mas agora vence o mal com o bem. Amém? Nós glorificamos o Pai quando nós somos um tipo de pessoa que pratica a honra. Está um chiadinho assim, um ecozinho no final desse microfone aqui. Está um ecozinho. Então, são frutos do Evangelho na nossa vida, amém? Nós glorificamos ao Pai nas áreas que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora somos servos da justiça. Então tudo isso são frutos do Evangelho no nosso coração, é o Evangelho frutificando o nosso coração. Nós honramos ao nosso Pai Celestial, quando nós somos filhos agora que honramos os nossos pais terrenos. Tudo isso são frutos do Evangelho da nossa vida, amém? Quando nós, como diz Efésios no capítulo 4, aquele que mentia, não minta mais. Então são frutos do caráter de Cristo em nós. Antes nós éramos mentirosos, agora nós falamos a verdade. Ali o texto diz também, você que roubava, não roube mais. Ou seja, você que tinha um coração muito amargurado, rancoroso, agora você tem um coração perdoador. Você é aquele que honra as autoridades, você é aquele que ora por aquele que te persegue. Amém? Tudo isso é fruto do Evangelho, é uma frutificação do Evangelho em nossas vidas. E tudo isso aí traz glória para o nome do Pai. E a Bíblia diz, porque nós damos fruto, nós podemos dizer então que nós nos tornamos um discípulo de Jesus. Por quê? Porque discípulo de Jesus é aquele que verdadeiramente segue Jesus de forma radical, ele obedece Jesus de todas as maneiras. Ele tem um desejo no coração dele de obedecer a Jesus e de viver para a glória de Jesus. Então esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Agora também nós temos que ter uma clareza que frutificar na Bíblia está também relacionado com o quanto nós somos ganhadores de almas. Amém? Pergunta para o teu vizinho, você é um ganhador de alma? Mais do que ganhar, né?
nós somos aqueles que cooperamos para que Cristo seja formado na vida das pessoas. Nós ganhamos, nós consolidamos, nós investimos, amém? Nós compartilhamos aquilo que nós temos recebido do Senhor. E o verdadeiro discípulo de Jesus, então, ele dá muitos frutos, ele dá muitos frutos, ele ganha muitas almas. E nós temos um exemplo de um grande discípulo de Jesus chamado apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi um grande discípulo de Jesus, o qual ele produziu muitos frutos. E é interessante, irmãos, que ele treinou equipes, ele plantou igrejas, ele estabeleceu fundamento nessas igrejas, ele se sacrificou para acompanhar o andamento e desenvolvimento dessas igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele teve um ministério muito frutífero. Amém? Então em todas as áreas, Deus deseja que a nossa vida seja uma vida frutífera. Amém? Que o teu casamento seja um casamento frutífero. Amém? Que a sua vida ministerial seja frutífera. Agora, existem alguns princípios aqui, nós poderíamos falar de vários, né? Mas eu quero aqui reforçar aqui, nós temos falado já durante esses 14 dias. E deixa eu falar algo para você aqui, preste bem atenção. Se eu falasse para você aqui agora que eu iria passar para você 4 princípios para que você ganhasse muito dinheiro, certamente muitos iriam anotar. Agora, se eu vou compartilhar com você 4 princípios que é para você glorificar muito a seu Pai, nós deveríamos estar mais interessados do que 4 princípios para ganhar muito dinheiro. Porque o dinheiro é alguma coisa passageira, mas os frutos que nós geramos no reino de Deus, eles são eternos. Inclusive, existe uma recompensa. Hoje no nosso e-book, se você não leu, leia lá, nós vamos falar sobre o pódio, o grande dia onde você e eu vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para apresentar o quê? Os nossos frutos. Amém? E os frutos que Deus espera não são os mesmos frutos que muitas vezes nós estamos buscando frutificar apenas coisas passageiras. Mas nós precisamos entender que são frutos para a eternidade. Amém? Agora vamos lá. Paulo então em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele compartilha aqui conosco alguns princípios para que nós possamos ter uma vida que frutifica. Amém? Nós precisamos ser uma igreja nessa cidade que frutifica. Nós precisamos ter alegria em batizar pessoas, em ver pessoas que estão tendo encontro com Deus, em ver pessoas transformadas. Nós precisamos ter a alegria de ver pessoas que são curadas através dos dons espirituais que são liberados através de nós. Nós precisamos desejar, sonhar e trabalhar para que nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos, a nossa família seja ganha, seja alcançada. Amém? Esses frutos alegram o coração do Pai. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, ou seja, uma alma para Deus é muito preciosa, então nós precisamos entender e valorizar aquilo que Deus valoriza, entender que isso é algo muito glorioso. Amém? E o primeiro aqui, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, né? Diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, ou não foi vã, ou seja, não foi infrutífera. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Verso 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é nisto que vocês creram. Amém? Então, volta aqui o texto para nós. Amém? Eu gosto muito desse versículo, porque ele é muito rico. Primeira coisa, irmãos, que infelizmente, se toda a base daquilo que você faz na sua vida não está fundamentada na graça de Deus, você não conhece o Evangelho. Você tem uma religião, mas você não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho, ele está fundamentado na graça de Deus. Nós só podemos, de fato, frutificar segundo o Evangelho, dar frutos que glorifiquem o nome do Pai, se nós entendemos a graça de Deus.
A graça de Deus, irmãos, é toda a provisão de Deus em Cristo Jesus para a humanidade. A Bíblia é muito clara em dizer que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Mas o homem tem muito se entender o que o alto lhe deu. Amém? Então nós entendemos aqui que o fundamento da frutificação de Paulo era o quê? A graça de Deus. Diga a graça de Deus. Amém? Eu sempre ensino aqui os irmãos, né? Aleluia. Que nós precisamos aprender a fazer a pergunta certa. A pergunta certa é sempre o seguinte: qual é a provisão que eu tenho em Cristo para que eu possa então frutificar? O que Jesus fez em meu favor nessa área para que eu possa então andar em vitória nessa área? Então tudo começa na cruz. Amém? A cruz é o ponto de partida da nossa vida cristã. O ponto de partida da nossa vida cristã é o está consumado, é o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Então, o primeiro ponto aqui é que pela graça de Deus, então, ou seja, a base, o motivo, a força capacitadora, a provisão do céu, que fazia com que Paulo pudesse fazer o que fazia, era a graça de Deus. Amém? Então nós precisamos constantemente meditar na graça de Deus, meditar nas promessas de Deus. Grandes coisas na Bíblia, você precisaria ler ali na Bíblia e ver o tempo verbal. Muitas coisas na Bíblia não estão apontando para o futuro, elas estão apontando para o passado, ou seja, algo que Deus já fez em Cristo. Amém? Então a base da frutificação é entender o que Deus já fez por mim em Cristo e formatar a minha identidade a partir dessa realidade. Então, o primeiro ponto da frutificação, frutificar é fruto de uma identidade ousada gerada pela graça. Então, nós vamos frutificar desde que a identidade que eu tenha, ela seja formatada pela graça de Deus. Amém? Ou seja, Paulo, ele tinha um passado muito ruim. E se ele ficasse escravizado no passado que ele tinha, se ele ficasse escravizado nas coisas que ele tinha feito, certamente ele não iria frutificar. Mas nós encontramos aqui um homem que aparentemente ele é até arrogante, porque ele fala o seguinte: sou o que sou. Mas ele só não é arrogante porque ele coloca a palavra o quê? Sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Deus não está... muita gente acha que Deus gosta de pessoas que ficam sempre contando derrotas para Ele e passando para Ele uma falsa humildade. Deus, tu sabe que eu não presto, tu sabe que eu não tenho valor nenhum, você sabe que eu faço tudo errado. Não é isso que é um sinal de humildade. Isso muitas vezes é um sinal de incredulidade e falta de apropriação da graça de Deus. Amém? Nós precisamos apenas saber que nós, sem a graça de Deus, não podemos nada. Mas nós também precisamos saber o que nós podemos através da graça de Deus. O que acontece, irmãos, é que a igreja é um exército muitas vezes paralisado, porque as pessoas não formataram a sua identidade através da graça de Deus. Parece uma figurinha repetitiva que nós temos que falar constantemente nos cultos, constantemente estar pregando, mas o fato é esse, é que muitas vezes... E eu digo, infelizmente, a grande parte dos cristãos não conhece a graça de Deus e não tem a sua identidade formatada através da graça de Deus. Porque se você entendesse a graça de Deus, primeiro você não vivia debaixo de culpa. Se você entendesse a graça de Deus, você também não viveria debaixo de acusações do diabo. Se você entendesse a graça de Deus, você viveria de uma forma ousada. Se você e eu entendêssemos profundamente a graça de Deus, nós viveríamos livres do medo. Mas tem também o espiritualismo ou o misticismo do meio evangélico, né? Muitas vezes, por exemplo, em relação aos demônios. Nós podemos falar aqui constantemente, irmãos, sobre a autoridade que nós temos em Cristo. Mas, infelizmente, ainda na prática, muitos não expulsaram o demônio até hoje.
Por quê? Porque você de fato não se apropriou e não formatou a identidade na graça de Deus. Vamos ver aqui um profeta de Deus, Jeremias capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: a palavra do Senhor vem a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Olha que palavra forte sobre Jeremias. Antes dele nascer, Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha estabelecido algo para a vida dele. Normalmente, né, nós só acreditamos nisso primeiro se alguém falar assim, né? Eu quero, como é seu nome? Daniel. Se eu chegar aqui e falar hoje, Daniel, eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Aí ele... Agora já está escrito na Bíblia que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Tinha um parente meu que ele se vangloriava dele estar endemoniado. Eu fui no culto lá, o pastor foi expulsar meu demônio e o demônio falou que era forte. Aí ele estava contando para a família que o demônio dele era forte. Pelo amor de Deus, só na minha família que acontece isso. Ou seja, a Bíblia aqui, né? Aqui é uma palavra específica para o profeta, mas o Novo Testamento está repleto de textos. Deus nos constituiu reis e sacerdotes, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que Ele nos fez agora ministros da nova aliança, que Ele intercede, né? Que nós somos ministros agora da nova aliança, que levam as pessoas, pregando o Evangelho, a reconciliar-se com Deus. Então nós temos uma série, nós somos filhos amados, nós somos abençoados, nós temos promessa em cima de promessa, está tudo lá na Bíblia. Mas nós continuamos muitas vezes tendo a postura do quê? De Jeremias, verso 6. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ó Senhor, o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que ordenar a você. Ou seja, Deus tinha acabado de falar que ele era um profeta, que ele tinha escolhido, que Deus tinha um plano na vida dele. Ah, Senhor, mas eu sou muito jovem. Ou seja, constantemente nós temos, Deus fala algo, mas nós falamos algo que reflete uma autoimagem diferente da imagem que Deus diz sobre nós, que nós somos. Ainda estamos muito enraizados na forma que fomos criados, nas palavras que ouvimos do pai, da mãe, na forma de pensar da família, no estilo de ser marido, no estilo de ser pai, no estilo de ser esposa, que está muito desconectado com a graça de Deus, com a graça capacitadora de Deus. Agora, quando nós abraçamos a graça de Deus, daquela pessoa insegura que diz: eu sou ainda um jovem, eu sou apenas um novo convertido, nós passamos a ser pessoas ousadas. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então nós precisamos abraçar tudo isso, meus irmãos, e formatar a verdadeira imagem que nós temos a partir do Evangelho. Sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça vai tornar você ousado, sim. Vai tornar você ousado lá na Mica Igreja. Vai tornar você ousado no Google Meet, para você parar de se esconder lá de orar. Que bom que você já está entrando para orar, diga amém. Que melhor ainda quando você abrir esse microfone. Irmãos, é impressionante. Muitas vezes, por exemplo, quando eu estou presente, as pessoas não falam. Por que você não fala? Ah, porque você está lá. Não, é porque você não tem identidade. Se você souber quem você é, o que você carrega em Deus, você vai falar. Você vai falar. Amém? Só que o que está acontecendo? Nisso nosso Pai é glorificado, quando nós damos muitos frutos. Mas com essa timidez, vivendo debaixo dessa culpa, dessa condenação, uma pessoa que não é ousada em Deus, você não vai dar muito fruto e o Pai não vai ser glorificado. Então nós precisamos mudar de estação, mudar de nível.
Eu quero dizer para você que isso serve em todas as áreas da sua vida. Amém? Profissionalmente existe uma graça de Deus para você mudar de estação na tua profissão. Só que você tem que acreditar no potencial de Deus na sua vida. Amém? Tudo, em todas as áreas, o frutificar se dá por meio da graça de Deus, por uma identidade formatada na graça de Deus. Se eu continuasse com a identidade que eu tinha na minha adolescência, que era uma identidade muito acanhada, muito tímido, eu não estaria pregando o Evangelho, não estaria ajudando pessoas, não estaria curando enfermos, não estaria pregando agora para os irmãos e cumprindo aquilo que Deus chamou eu para fazer. Mas por que estou fazendo? Por causa da graça de Deus. Porque assumi a identidade que Deus me deu em Cristo. Então nós precisamos assumir a identidade. Amém? Eu já falei isso aí, mas eu gostaria de repetir hoje. Eu quero profetizar o seguinte, que vai aparecer muitos endemoniados perto de você. Diga amém. Está com medo? Eu quero que você fique numa situação que não tem jeito mais para você. Ou você expulsa, ou você expulsa. Ai, Cleber, está amarrado. Não, temos que cair para dentro. Quanto mais novo convertido você for, melhor ainda, vai rápido. Irmãos, existe muita história sobre muita coisa no meio cristão que inibe as pessoas de ser usada por Deus. É tanta história. Uma vez eu fui num curso de libertação, ali no Circo Militar, ali no Colégio Estadual, e eu vi aquela pessoa falar tanta besteira, e o fato é que há muito misticismo. Esse dia uma pessoa me perguntou: pastor, você conhece um bom curso de batalha espiritual? Eu conheço, que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade. Eu estou assentado acima deles. Então eu sei, esse é o curso. Se eu crer nisso, eu vou te dar mais um elemento do curso. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele foi lá na casa do capeta e pegou a chave da vida e da morte. Amém? É como se o coxa fosse lá no caldeirão do diabo. Amém? Tomasse a chave do petralha lá dentro. Amém? Isso acontece de vez em quando. Está entendendo? Então, batalha espiritual é simples, meus irmãos. Jesus tem o nome sobre todo nome e Ele te deu autoridade porque você é parte dele. Vá lá, cura os enfermos e expulse os demônios. Amém? Isso é muito importante. Ai, cuidado com a retaliação. Quem tem que cuidar com a retaliação é o presunto, irmãos. E ficam com medo de retaliação, e medo não sei do que, e você vai acreditando nisso, e não sei o que. Amém, claro que o diabo está aí sendo o diabo, e Jesus está sendo Jesus para aqueles que acreditam nele. Amém? Eu não vou lá orar pelo Clebinho, porque vai vir retaliação. Que retaliação, irmãos? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Não importa a retaliação. Amém? Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Então nós precisamos crer nisso e carregar essa verdade. Então nós temos uma autoimagem confiantes por causa da graça de Deus. Amém? Qual é a sua identidade? Você tem aceitado o que Deus diz sobre você? Antigamente as pessoas tinham o costume de falar: Cleber, se eu recebi a minha igreja, a cela na minha casa, mas a batalha espiritual começou a ficar muito grande. Vai fugir? Amém? Não. Você vai se posicionar, resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que acontece com muitos crentes? Eles se sujeitam ao diabo e eles resistem a Deus. Tinha uma pessoa da minha família que ele trocava esse versículo quando ele ia pregar. Irmãos, ele falava: vocês têm que sujeitar ao diabo e resistir a Deus. Aí eu tinha que cutucar, ele falava: você está invertendo o versículo. Mas não é o que acontece muitas vezes? Nós nos sujeitamos ao diabo, nós
nos amedrontamos diante das ameaças dele e nós ficamos resistentes ao que Deus manda nós fazermos. Porque quando você inverte, a ordem é essa. Deus está mandando você curar os enfermos, Deus está mandando você pregar o evangelho. E aí você fica com medo, né? Aquela história, viu, o fulano foi expulsar o demônio e o demônio falou sobre a vida dele. E aí, tipo assim, você fica com esse medo, você fica acreditando no diabo, ele fica te enganando. Meu irmão, você, quando ele sabe que você sabe que Cristo é a tua justiça, tudo muda. Tudo muda. Eu já falei para você que anos atrás eu fiquei nervoso com um rapaz que nós alugávamos o prédio e ele começou a faltar muito com respeito comigo. Eu tive uma atitude errada, não foi um bom testemunho. Ele foi lá no ambiente do prédio, da igreja, e eu falei para ele, não, você pode ir embora e você marca um horário para falar comigo, porque aqui está locado e esse espaço você tem que pedir para entrar. E ele foi voltar com respeito comigo, eu dei um empurrão nele. Estou contando aqui, pode me disciplinar. Já estou naquele, como que diz, quando caducou já a minha dívida. Então chegou atrasado já. E aí ele chamou a polícia. A polícia foi lá, não estava mais. Aí quando chegou na hora do almoço, eu voltei lá para o prédio e um senhor foi pedir oração para mim. Na hora do almoço. E eu reconheci aquele senhor. Quem era esse senhor? Ele era um homem que um casal da igreja constantemente ia visitar a família dele. E eles iam expulsar o demônio e o demônio falava assim, tem que trazer o mais forte, tem que trazer não sei o quê, umas palavras assim, tem que trazer o pastor. Ou seja, o diabo já enganou ele, você vê? Quem é o diabo para escolher quem expulsa? Tudo que o diabo quer que você acredite que o pastor é o mais forte. Por quê? Porque tem pouco pastor, fica melhor para ele. É ou não é? Tem pouco pastor. Agora, se todos os crentes acreditarem que o mais forte, que é Cristo, habita neles, aí fica ruim para o diabo. Aí fica ruim. Agora, enquanto o diabo engana as pessoas para elas acreditar que só o pastor é o mais forte, aí ele imita o exército, é menos pessoas para jogar o jogo. E bem naquele dia aparece o tal famoso homem que era endemoniado e que o demônio dizia que era forte e que só o pastor queria expulsar. E bem no dia ele aparece, no dia que eu tinha acabado de dar um empurrão no rapaz. Culpa do Rogério, lá fui treinar no CT, empurrei ele muito forte assim, por causa da musculação. Aí bem na hora chegou, irmãos, assim como está vivo hoje essa mensagem, no meu coração, que Cristo é minha justiça, estava vivo naquele dia também, graças a Deus. Aí, o que o diabo lembrou para mim? Quem é você para expulsar esse demônio agora? Você acabou de dar um empurrão no rapaz ali. Eu vi. Rapaz, me deu uma ousadia ali, eu falei, Cristo é minha justiça. Pode sentar aí. Em nome de Jesus, espírito maligno, sai da vida dele, já manifestou. Não tinha ninguém, nem diaconisa, não tinha diácono, não tinha cooperador, não tinha irmã do círculo de oração, não tinha nada para ajudar, nem para segurar. E disse que ele era nervosinho, aquele demônio que ia que se bater, que não sei o que. Eu falei, anjos, acorrendo esse demônio. Irmãos, quando você tem experiência com o mundo espiritual, deixa eu falar para você, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. É muito forte. Se você entender que existe anjos mesmo, anjos, você tem que fechar os teus olhos naturais e entender que existe o anjo mesmo, está entendendo? Existe o demônio, mas existe o anjo. Então, o demônio estava ali, debatendo aquele corpo. O que eu fiz? Eu chamei os anjos. E eu falei, anjos, amarra esse demônio. Eu consigo assim, você tem que usar a tua imaginação mais, porque ela é importante assim. Eu na minha cabeça formo imaginação mesmo assim vem aqui, William, vem aqui, faz favor. Vem aqui fazer o papel do demônio. Sobe aqui. Já fez bem. É essa cara que ele faz mesmo. Então o que eu imagino assim, né? Por exemplo, anjos, amarra ele. Eu consigo imaginar aqui pela fé aqui o demônio aqui possuindo ele e o anjo vindo aqui, bem fortão assim, treinado, amarrando ele. É assim que funciona. O anjo está comandando aqui, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Está liberto. Vai, em nome de Jesus. Irmãos, colocou a mão para trás. Aí eu falei, se ajoelha. Se ajoelhou. Aí eu falei, sai em nome de Jesus. Ela já levantou. Eu falei, amém.
Esse era o fortão, você imagina os fracos. Aí eu poderia vir aqui e ficar fazendo você admirar o que eu fiz. Eu não quero construir admiradores, eu quero ver discípulos de Jesus. Não é ter admiradores para você vir aqui e eu ficar falando para você. Eu poderia lotar isso aqui, ó. Agora começo uma campanha no próximo domingo. Eu sou o super cara que liberta todo mundo e você é o Zezinho que nunca se liberta. E esse ciclo vicioso de gente que não se liberta, gente que não cresce, que não usa autoridade, que não avança, é tudo que o diabo quer. E eu vou para o segundo princípio aqui. Frutificar é corresponder à graça para que ela não seja vã. Então assim, é corresponder para que ela não se torne vã. Ou seja, eu vou usar aqui um exemplo que eu coloquei aqui. Quem já ouviu falar, não toque no ungido do Senhor? Quem já ouviu falar nisso aí? Já ouviu falar nisso? Eu poderia muito usar isso só a meu favor. Eu não sei porque eu fico contando para vocês. Eu me sinto aquele mágico. Mister? Não é. Não, aquele que... Mr. M? É aquele que contava o segredo dos mágicos lá no Fantástico, acho, né? Eu me sinto assim contando o segredo dos mágicos para você. Eu poderia muito bem me beneficiar e falar bem assim para você, né? Quando você fala alguma coisa ruim sobre mim, falar assim, cuidado que você está falando do ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus, sim ou não? Sim, mas você também é. Você também é. Essa base de ensino que diz que apenas o pastor é ungido de Deus é uma base da velha aliança. No Novo Testamento, todo cristão é ungido de Deus. Todo cristão é ungido de Deus. Não fale do ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Sim, nós não podemos falar de ninguém, nós precisamos honrar uns aos outros, porque todos são ungidos de Deus. Vamos lá, o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 20. Um, dois, três, valendo. Ó, vocês, porém, têm uma que procede de quem? Quem é o santo? Jesus. Então você é ungido. Você é ungido. Agora, o que você está fazendo com a unção que você recebeu de Deus? Essa é a questão. Agora vamos aqui aplicar esse texto da unção lá para 1 João, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Um, dois, três, valendo. Ok, aqui quem está falando? Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Tá, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E você recebeu a unção de quem? Do Santo. Ou seja, então isso aqui diz respeito a nós. Agora, amém? Nós somos uma continuação do ministério de Jesus. E você é ungido. Ungido para quê? Você é ungido para... Primeira coisa, levar boas novas. Levar as boas novas. O que é levar boas novas? Boas novas é levar o Evangelho. Ou seja, então, isso é algo muito poderoso. Para que nós possamos ter uma vida de frutificação, nós precisamos entender o princípio do seguinte: a parte de Deus é dar, a nossa é receber. Diga assim, Deus dá e pela fé eu recebo. O que é receber na Bíblia? Que eu ensinei aqui no jejum. Se eu falar aqui agora, William, receba esse violão. O que o William tem que fazer? O que é segundo a Bíblia, receba esse violão? Ele tem que, diga, pegar. Amém? Ele não tem que ficar lá, ó, ele não recebeu. É assim que os crentes estão.
Deus está falando para você, você é ungido e você está aqui de braço cruzado esperando. Você tem que pegar pela fé. E a partir daí, você anda pela fé. Qual fé? Fé em quê? Fé que o ungido, que é Cristo, ele te ungiu. A unção do santo. Então você tem a unção do santo. O santo é Cristo. O santo foi ungido para quê? Para levar boas novas. Então você que tem a unção do santo também foi ungido para levar boas novas. Proclamar boas novas, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho. Você recebeu uma unção. O que é unção? É uma capacitação sobrenatural para o cumprimento de um propósito. Então você carrega uma capacitação acima do natural. Eu gosto de entender, você precisa ser especialista na fé. Existe um mundo, e no mundo espiritual, existe o mundo natural, representado pela minha mão esquerda, e o mundo espiritual pela minha mão direita. Hoje pela manhã nós estivemos ali no Hospital Evangélico acompanhando o procedimento do nosso irmão Clebinho, e na minha mão direita aqui, na minha mão esquerda aqui, que representa o natural, um dos médicos, o urologista, falou para o pai dele: ó, pai, eu vou ser bem transparente contigo, na minha opinião, o seu filho não deveria mais sofrer procedimentos médicos, porque não tem mais o que fazer a respeito dele. Mas o médico, ele queria convencer nós além disso. Ele queria dizer o seguinte, que nós deveríamos parar de orar pela cura dele. Aí eu escutei, sei que é grave, sei que Deus é soberano, sei que o Clebinho não perderia em nada em partir dessa terra, porque se a nossa esperança fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, sei de tudo isso. Mas sei também que Deus quer manifestar o sobrenatural. Amém? E aí deixei o médico falar, eu falei o seguinte, vamos dividir isso aqui em duas etapas. O Senhor, aqui no ponto de vista do plano natural, do plano físico, o Senhor está dizendo que como médico, como a ciência te orienta, conforme a sua experiência médica, que não tem, do seu ponto de vista, ainda tem que falar com o oncologista, tem que falar com os outros especialistas, mas na sua parte não tem o que fazer mais por ele, então o Senhor recomenda que ele seja sedado para que não sinta mais dores. Ok. Eu falei aqui, eu respeito o Senhor como profissional, e provavelmente deve ser a melhor medida que nós deveríamos tomar em relação a ele, que é uma decisão do pai e da mãe dele agora, consultando os outros médicos para que ele não tenha sofrimento. Isso é o plano natural. Mas eu falei para ele, mas de forma alguma isso pode nos impedir de continuar crendo que existe uma força invasora sobrenatural, que é maior do que o natural, que pode mudar aqui esse fato natural. São duas coisas, não importa se ele está sedado, até se ele vem a óbito, ele pode ressuscitar. São dois planos, o plano natural e o plano espiritual. Diga, o plano espiritual é superior ao natural. Diga, o que se vê é transitório. O que não se vê é eterno. Amém? Então, diga, você é ungido. Fala para o irmão do lado, você é ungido. Fala agora para o irmão aí, pode falar agora. Você sempre teve vontade de falar isso. Cuidado como você fala com o ungido do Senhor. Pode falar. Mas talvez o seu questionamento seja, mas por que só colocaram o óleo no Anderson? Não colocaram óleo em mim, colocaram o óleo no Anderson. Se for só isso, eu pego um óleo e coloco na tua cabeça hoje. Quando um irmão é separado aqui como um presbítero, ele está sendo separado para um reconhecimento da igreja, para uma função de liderança na igreja. Evidentemente que Deus dá para ele uma capacitação para essa função, mas não significa que você e eu ou outras pessoas não sejam ungidos de Deus. Agora isso é muito poderoso, meu irmão, volto a dizer, o diabo ama o clericalismo. O que é o clericalismo? É o ensino que vem do catolicismo, dizendo que tem o clero, que são os padres, os pastores, os bispos, que são a classe especial da igreja, e tem os leigos, que são os demais. Eu quero dizer para você, esse ensino não é do Evangelho. No Evangelho não tem ninguém que é leigo, todos são feitos. Um reino de reis e sacerdotes, ungidos pelo Santo, o Santo Jesus. Eu sei que você fica
tímido em falar algumas palavras, mas eu vou fazer você aqui aplicar mais de forma prática aqui. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Ih, tá com dúvida, né? Tá com dúvida, né? Seu meia boca, meia face. Abre para mim 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, versículo 3, eu acho. Pode deixar, dá para deixar mais versículo na tela? Que aí eu acho mais fácil. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça dele que receberam em Cristo, por meio das vezes foram. Pode passar. Segundo Cristo, de modo que fala não. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que é mais fácil. Aqui, o verso 2, coloca o verso 2. Aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Diga assim, eu sou chamado para ser santo. Amém? Você foi, em outras versões ele fala que você foi chamado para ser santo, para viver em santificação. Então, assim, se nós não assumirmos essas questões, por exemplo, quem aqui é justo? Amém? Porque é o seguinte, quando o mundo espiritual, a dúvida vai bater na tua porta. Eu quero falar para você, se você não está enraizado em algumas verdades que a graça de Deus te concedeu, você jamais poderia ser justo. Se a justiça dependesse das suas obras. Agora, Cristo se fez pecado para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Então, quando o diabo, você for expulsar um demônio, o diabo falar quem você é, você fala assim, eu sou um justo. Amém? Justo, por quê? Porque Cristo é minha justiça. Aí você mete o fogo no diabo, turbina lá, queima ele. Amém? Isso é poderoso. Amém? Deus quer que você creia, você é santo, justo. E se você se alimentar dessa... Coloque Efésios capítulo 4. Verso 21, coloca para mim. Coloca verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, tira a antiga roupa, ou seja, do antigo homem, tira. É tudo fé. Fé. Fé não tem a ver com o natural, fé não tem a ver com os sentidos. Fé tem a ver com você crer no que Deus diz que você é. E se você crê no que Deus diz que você é, você vai viver conforme Deus diz que você é. Primeiro você vai ter que crer em quem Deus diz que você é, para depois poder viver o que Deus diz que você é. Por exemplo, alguém ainda que está com vício aqui. Se o cara pegar o cigarro ali, toda vez que ele acender o cigarro e falar assim, eu sou santo e justo. Puxa, é muita fé. Se o cara ainda for corintiano e pegar com a camisa do Corinthians e falar, eu sou justo e santo, é muita fé. Mas ele está num processo de libertação. Vai um tempo. Amém? Agora, preste atenção. Você está entendendo o que é fé? Fé, ela tem a ver com o que Deus disse. Eu creio mesmo sem eu vendo. Amém? E se eu creio, eu vou ganhando fé. Aí, por exemplo, eu vou lá. Toda vez que você pega lá e tem o desejo pelo vício, você fala, eu sou completamente justo em Cristo e liberto. Eu sou completamente. O cigarro não tem mais poder sobre a minha vida.
O cigarro não é força do pensamento positivo, é crie, por isso falei, cremos, por isso falamos. Nós falamos o que cremos. Amém? Quem fala o que vê, a maioria das pessoas fala o que vê. E a Bíblia manda nós falarmos o que nós cremos e não o que nós vemos. Está entendendo? Quanta maneira, vai lá, pode, próximo versículo, 23. Para serem renovados no modo de pensar. Então, primeira renovação é aqui. Eu sou santo, justo, liberto do pecado, nova criatura, filho de Deus, filho amado, abençoado, e eu tenho que renovar minha mente. Aí o que a Bíblia vai... Se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Olha, o novo homem que você carrega agora em Cristo, ele foi criado para ser semelhante a Deus. Em justiça e santidade provenientes da verdade. Diga assim, eu carrego o DNA divino, que é justo e santo. Amém? Glória a Deus. Aí, portanto o quê? Por esse motivo que você carrega agora o DNA divino, que é um novo homem gerado de Cristo, que é justo e santo. Por esse motivo, não é porque você está com medo do gafanhoto, do cortador, do migrador, nada disso. É porque você agora tem uma identidade, você agora... Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Por que você abandona a mentira e fala a verdade? Diga assim, porque eu deixei de ser um mentiroso. Porque eu tenho o DNA de Cristo em mim. A gente acredita sempre no DNA terreno, né? Você fala assim, eu tenho uma doença genética. E por que você não crê na bênção genética? A gente só crê na coisa ruim genética, né? A gente não crê na bênção genética. Ou seja, você foi gerado de Cristo. Agora, tudo isso que eu estou falando é o seguinte, se nós não crer, como nós vamos frutificar? Nós vamos continuar sendo exército de assistidores de culto de domingo. Não, aqui você está num treinamento do céu para essa semana invadir onde o diabo está e tomar aquilo da mão dele e dizer, essa família pertence ao reino de Deus. Quem chegou aqui hoje? Chegou ungido de Deus. Você tem coragem assim de pegar assim, se você não, talvez você não tenha nem carteirinha para entrar no hospital, eu tenho. Mas você não pode entrar no hospital talvez. Você pode fazer como Paulo. Nós não cremos quando abusa desse princípio de ungir objetos para benefício financeiro. Mas eventualmente, às vezes você não pode nem entrar no lugar, mas você fala assim, eu vou orar aqui agora por esse copo de água, você vai levar lá para o seu marido que está lá. E eu vou orar e eu creio que eu sou ungido de Deus. E o milagre vai acontecer lá em nome de Jesus. Volto a dizer, o diabo gosta muito quando acreditamos que só o pastor é ungido de Deus. Então, para frutificarmos, o que nós precisamos ser? Pegar a graça de Deus que está disponível a nós e abraçar essa graça e viver conforme essa graça. Aleluia, diga eu sou liberto. Diga eu sou ungido de Deus. Essa unção me capacita a pregar o Evangelho. Olha que coisa linda que o texto continua falando aqui. Volta lá para Lucas. Ele me ungiu. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Amém? Então a primeira coisa que Ele te ungiu o quê? Anunciar boas novas aos pobres. Não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. É gente que está quebrantada para ouvir o Evangelho, você vai lá anunciar. Aleluia. E sabe o que você vai anunciar? Não é uma religião, irmãos. É anunciar as boas novas. Você vai falar pro alcoólatra, não para ele, tome vergonha na cara e se esforce e para de beber essa cachaça. Isso não é contar boa notícia para ninguém. Você vai falar bem assim, o que é impossível para você é possível para Deus. Eu vim te contar uma boa notícia. Aquilo que você jamais poderia fazer sem Cristo,
Agora, se você crer no que eu vou te falar, vai mudar completamente a sua vida. E aí você vai pregar uma boa notícia para a pessoa. Amém? E aqui o texto continua dizendo: unção é para primeiro anunciar as boas novas, depois para proclamar liberdades aos presos. Não é para chegar na cadeia e falar: abram todas as celas. Presos aqui são pessoas que estão amarradas espiritualmente, para proclamar liberdades aos presos. Em nome de Jesus, você vai numa casa, vai visitar, vai colocar a mão sobre as pessoas, como um ungido de Deus, e você vai dizer: eu proclamo que vocês estão livres. Eu proclamo que vocês estão livres, em nome de Jesus. A unção para restaurar visão e recuperação de vista aos cegos, não é cegos físicos apenas, principalmente cegos espirituais. Você vai proclamar lá e vai dizer: eu declaro a luz de Deus, que o evangelho resplandece sobre os seus olhos, você começa a enxergar o que você não enxergava. Deus abre os seus olhos espirituais para que você veja o quanto você necessita da graça de Deus. Você vai lá como um profeta do Senhor, dar vista àqueles que estão cegos e não estão enxergando, que precisam da luz do Senhor. Por quê? Porque você é ungido. A unção é para levantar os oprimidos. Quanta gente oprimida, quanto adolescente oprimido, quanta criança se cortando, quanto adolescente oprimido. Deus quer te usar com poder, porque você é ungido. E proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano do favor de Deus, ou o ano da graça de Deus. Amém? Você vai proclamar a graça de Deus. Você vai falar: estou chegando aqui com a graça de Deus. Eu amo tanto falar da graça de Deus, meus irmãos. Sabe, eu acho muito legal quando os irmãos oram pelo Clebinho falando: aqui está o servo do Senhor. Mas eu acho muito mais bonito quando fala: aqui está o filho amado do Pai. Sabe, porque muitas vezes quando nós falamos aqui está o servo do Senhor, vem uma conotação meio que de troca com Deus, dizendo assim: ó, aqui está o servo do Senhor. Ou seja, Senhor, lembra que Ele te serviu tanto? Ok, mas é muito mais precioso nós lembrarmos, irmãos, que nós somos agora filhos amados. Filhos amados. Eu quero dizer nessa noite: pega tudo que Deus tem te dado e você vai frutificar como nunca frutificou. Amém? E a Bíblia diz aqui, eu vou só citar agora os 2 pontos aqui. Ele continua dizendo o seguinte: frutificar exige dedicação, trabalho intenso e voluntário. Ou seja, agora que eu tenho a graça de Deus, eu tenho a unção para libertar os oprimidos, eu tenho a unção para anunciar as boas novas, amém? Eu tenho toda essa capacitação de Deus. O que vai impedir disso de eu frutificar? Se eu for preguiçoso. Entendeu? É ou não é? Por quê, irmãos? Porque você tem que sair da sua casa e ir lá visitar alguém no hospital. Você tem que sair da tua casa e visitar alguém que está oprimido. Você tem que investir o seu tempo, seu dinheiro, seu recurso para abençoar outra pessoa. Isso vai envolver de você um sacrifício voluntário. Tem muita gente que tem muitas habilidades, mas não tem garra na vida. Amém? Ou seja, Deus te deu os recursos, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade. Agora nós temos que trabalhar. Amém? Nós temos que trabalhar no reino de Deus. Nós temos que ir lá e pregar agora. Nós temos que aproveitar as oportunidades, senão nós não vamos frutificar não. Amém? Mas no final das contas, nós trabalhamos, mas não trabalhamos. Porque de fato quem faz o maior trabalho é o Senhor. Último ponto aqui, Paulo fala: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo reconhece que apesar de todo esforço, não era ele o responsável final pelo fruto, mas a graça de Deus agindo por meio dele. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. É verdade ou não é que na vida natural você pode ter uma pessoa aqui que trabalha num call center que faz 1000 ligações, e você pode ter outra pessoa do lado que faz 1000 ligações, e elas têm resultados muitas vezes bem diferentes. Um pode fazer 1000 ligações confiando em si mesmo, e outro pode fazer 1000 ligações confiado na graça.
E pode ter aquele outro que não faz ligações. Ele não entendeu a graça também. Ou seja, ele tem algo que ele carrega, mas ele não usa aquilo que ele carrega. Então, seja aquele que faz as 1000 ligações, mas que confia que não são as 1000 ligações que vão fazer diferença, mas sim a graça de Deus que você carrega nessas 1000 ligações. Amém? Então, que nós possamos realmente falar aqui nas próximas 2 semanas, convidando pessoas para ir para o encontro. Amém? Indo lá, não é só convidar para ir para o encontro, nós já vamos adubar a terra, nós vamos lá queimar os capirotos. Meu irmão, eu quero que você coma cérebro de demônio. Amém. Amém. Eu quero que você entenda, eu quero que você me conte, Cleverson. É o seguinte, deixa eu falar para você. Talvez você tenha que aprender um segredo. Você tem que, tudo isso aqui que eu estou falando, você tem que crescer em fé, amém? Se ainda você não cresceu em fé para isso, eu queria aqui falar de 2. Eu não vou falar o nome delas, elas ficam quietinhas aí para elas não se exporem, tá bom? Elas não se expõem, eu vou usar o exemplo delas que é bom, mas elas não vão falar, elas não vão se entregar. Eu falei aqui para nós que vamos trabalhar no encontro, e falei que Deus nos capacita, e falei que Deus vai prover as coisas. Elas vieram falar comigo no final que não iriam porque elas não tinham dinheiro. Aí eu falei para elas, vocês não entenderam o que eu preguei? Vocês não entenderam, vocês já falaram que não tem dinheiro, vocês já desistiram, vocês jogaram a toalha. Sabe por quê, irmãos, que nós não estamos triunfando, nós jogamos a toalha. Nós estamos jogando a toalha. Eu quero falar para você, talvez você está precisando de um empurrãozinho, é ou não é? Poxa, eu preciso dar o primeiro passo. Gruda com algum irmão que já está um pouquinho mais na tua frente, entendeu? E fala, meu irmão, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que você me leve numa casa e eu quero expulsar o demônio. E você vai estar comigo, amém? Porque é bíblico andar de 2, diga assim, andar de 2. Diga, rafruta, amém? Então você vai com outra pessoa ali, mas não vai com aquela postura de ficar se escondendo, vai com a postura de fé. Fala assim, minha irmã, mas eu quero que você deixe eu orar. Eu vou cair para dentro, eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus, meus irmãos? Aleluia. Você vai deixar mesmo a tua família ir para o inferno, você tem certeza? Mesmo sendo ungido de Deus que você é? Não, não é para você. Irmão, deixa eu falar aqui para você também. A minha função aqui de pai e de pastor não é função de mimador. Eu não sou mimador de auditório, nada disso. Então eu quero que você cresça. Eu quero que você ande em fé. Eu quero tirar você da zona de conforto. Amém? Eu estou muito interessado nessa semana que aconteça algo. Mas você devia querer muito falar, Senhor, eu não quero terminar minha vida sem glorificar o meu Pai. Por isso eu quero frutificar. Tem um oceano à minha disposição, mas estou morrendo de sede. Com a garrafinha vazia. A conta gota. Sendo que tem um oceano de graça e de provisão para a minha vida. Aonde Deus colocou você não é o mesmo lugar que Ele me colocou. Os acessos que você tem não é os mesmos acessos que eu tenho. Então Deus está muito interessado em que você creia no que eu estou pregando aqui hoje. Não fique crendo só nesse tipo de ensino e tipo de igreja que apenas o pastor é ungidão. Ah, vai vir terça-feira ungidão aqui, ele vai mudar a sua vida. Quem queria morrer, quem precisava morrer na cruz para mudar a sua vida já morreu. Basta que você creia e que você seja um canal para contar para outras pessoas que ele morreu para mudar a vida delas também. Você precisa contar para elas que elas não dependem de campanha de quebra de maldição. Você tem que contar para elas, Gálatas capítulo 3, que Cristo se fez maldição por nós. Aleluia, que na cruz Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, sabe o que é a corrente de quebra de maldição? É eu crer em Cristo e crer que Ele se fez maldição no meu lugar. Que Ele se fez maldito para que eu fosse abençoado. Essa é a corrente de quebra de maldição que você precisa contar para as pessoas. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, amém? Oh, aleluia. Tinha um irmão no nosso meio que ele era engraçado assim, ó. Ele fazia uma cara assim quando ele ia expulsar demônio, assim, ó. Eu falava, meu irmão, você está expulsando demônio, quer assustar crente.
Oh, aleluia. Tem alguém aqui endemoniado para nós testar já? Tem alguém dessa? Se de repente tiver alguém? Oh, aleluia. Glória, diga: eu sou ungido de Deus. Levante as tuas mãos, diga: eu sou ungido de Deus. Aleluia, você é ungido de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pare de acreditar. Pare de valorizar só o diabo. Pare de ficar falando que o diabo é poderoso. Pare de ficar exaltando as obras do diabo. Pare de ficar exaltando a macumbaria, feitiçaria. Pare de ficar exaltando tudo isso. Se apropria. Você é ungido do céu. Existe em você a marca do sangue do Cordeiro.